E houve também, entre as várias declarações e explicações, né, do Henrique Meirelles sobre o que ele esperava do governo Lula, né, ele disse que lá no 2003 a 2010 que o Lula achava que não havia sido a figura do ministro, né, o Palocci e o Mantega, né, que haviam dado a estabilidade e o sucesso do governo. Tinha sido a figura dele mesmo, né. Então, assim, o que nós aqui, né, estamos entendendo, né, e considerando é que a gente vai ter, na verdade, uma política econômica do próprio presidente Lula. E, por isso, o Fernando Haddad é extremamente leal ao presidente, né? Ele vai ser, digamos, o executor da política econômica. Né? Lula 3 grita truco, mas tem o Zap no Terraço Cast de número 352. A vinheta inicial é Marcelo Cipriano, economista e estrategista da Monte Capital, falando à BMC News. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada do dia 10 de dezembro de 2022, um sábado, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 352 estão aqui comigo elas que compõem o trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Alô, Caio, tudo bem com vocês? Monstro do Tempo segue aqui. Depois do dilúvio, fico muito feliz que gravo esse podcast no dia de hoje, porque faz sol, gente. Faz sol no momento em que gravo esse podcast. Isso é muito emocionante, porque eu tava achando já que a gente tinha se mudado, né, pra certos locais que tem mais fama que chove, né? E eu sempre insisto que essa não é a verdade. Mas vejo aqui da minha janela um belo céu azul, que me permitiu me locomover de bicicleta. Eu estava muito brava que nos últimos dias eu tinha que ficar pegando transportes por aplicativo e ficar parada no trânsito e me sentir uma pamonha enlatada. Pamonha não se enlata, né? Mas foi isso. Eu senti uma pamonha e uma pamonha dentro de uma latinha. Mas é isso, gente. Seguimos aqui na previsão do tempo para os próximos dias de tempo ensolarado. E depois disso, eu não sei o que vai acontecer, porque esse tempo está bastante imprevisível. E aí, Renata, tudo certo? Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando da Califórnia e, como sempre, trazendo o boletim internacional. E também fechando o trio, temos ela, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo certo? E aí, pessoal, beleza com vocês? Caio, um prazer estar aqui novamente com toda a equipe do Terraço. E, essa semana eu estive no evento do Itaú BBA, chamado Macrovision. Quem me segue lá no Instagram viu, porque eu fiz uma enxurrada de stories mostrando os painéis e consegui tirar um insight que é bastante pertinente aqui dentro de toda a narrativa que a gente vem fazendo sobre economia globalizada e inflação e, enfim, logística. É isso, vamos então ao 352. Raquel, em semana de decisão do Copom, que basicamente todo mundo já sabia, qual é a surpresa envolvida? Mas vamos ao que interessa, né? A gente teve decisão do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central. Vocês já sabem quem é ele, porque eu falo bastante do Copom por aqui. E ele decidiu aí pela manutenção da taxa Selic em 13,75. Surpreendeu um total de 0 pessoas, né? Como é que a gente sabe, né? Basicamente, porque, bom, primeiro que tem ali as expectativas no Focus, que é aquela pesquisa do Banco Central, que pega os dados com as principais instituições financeiras, mas também, antes do Copom, você consegue ver o posicionamento dos investidores ali, né? Em relação mesmo às decisões do Copom. São basicamente ali as apostas dos investidores. E se a gente visse antes dessa última decisão, quase todo mundo tinha ali 90%, 95% das apostas em manutenção. Então, realmente foi uma decisão aí totalmente um non-event. Mas qual foi o principal destaque, né? O que as pessoas estavam esperando, mais até do que no último comunicado, assim, né? Que dizem que, não, parece que não tem nenhuma novidade nisso, porque todas as reuniões do Copom, o que se espera mesmo é o comunicado. Mas, na verdade, tem comunicados
isso que eles são até meio tipo, ninguém esperava nada mesmo desse comunicado. Mas assim, o comunicado da última reunião foi bastante importante, porque as discussões fiscais ganharam mais forma, né? Então o Banco Central, ele tava já há um tempo chamando atenção para essa questão fiscal, né? Então tava há um tempo falando, olha, a gente tá bastante vigilante sobre mudanças no arcabouço fiscal. O ano passado eles falavam bastante, medidas de expansão fiscal que são temporárias, mas se tornem permanentes. E agora eles foram mais explícitos, né? Eles colocaram uma palavra, é aquela linguagem de banco centralês, né? Que, nossa, que palavra que eles colocaram a mais, né? Parece um bando de doido ali, olhando a semântica. Mas, na verdade, o destaque, então, foi uma palavra que eles colocaram que foi elevada incerteza. Até então, eles estavam falando de incerteza fiscal e agora eles falaram elevada incerteza. Pode parecer bobo, mas demonstra aí uma preocupação ainda maior do Banco Central com todas essas discussões de aumento de gastos. A gente tem que lembrar que a reunião se encerrou na quarta-feira e não tem ainda, né, uma certeza do que será os gastos no ano que vem. A gente tem a discussão sobre a PEC da transição, mas, primeiro, ela ainda não passou por completo, então a gente não sabe, né, só passou no Senado. Então, já trazendo aí uma atualização, né, a PEC de transição passou no Senado, já fala um pouquinho mais dos detalhes. Nesse momento em que gravo esse podcast, ela deve entrar aí para discussão na Câmara. Lembrando que uma PEC, né, que é uma mudança constitucional, ela precisa ser aprovada em 2 votações, com maioria qualificada nas 2 casas do Congresso, e ela não pode sofrer alteração, porque se ela sofre, ela tem que voltar para casa. As 2 casas têm que aprovar o mesmo texto. Não é assim com todas as leis, né? A lei ordinária, por exemplo, você pode ter uma alteração pela outra casa e aquilo ser sancionado, enfim, e aí toca o barco, né? A PEC não, ela precisa exatamente o mesmo texto ser aprovado pelas 2 casas. Enfim, voltando ao Copom, não tinha ali, né, no momento da reunião, uma decisão do que vai ser essa PEC, e não é a PEC apenas, né, é muito além da PEC. Então, assim, a PEC é a primeira sinalização, lembrando que o governo eleito nem assumiu ainda, então o Banco Central tá aguardando mais sinalizações da política fiscal. Vai ter um novo arcabouço fiscal, como é que ele vai ser? Esse foi só o começo de 4 anos de muito gasto, né, de maiores gastos. Como que vai ser a política econômica de uma maneira geral e olhando aí, principalmente, do ponto de vista do Banco Central para a política fiscal. Por quê? Porque a política fiscal, quem ouve o Terrascast já sabe, mas, né, a gente tem aí uma grande relação, né, entre a política fiscal e a monetária. Na realidade, é preciso haver harmonia entre as duas. A inflação já tá alta. O governo gastando mais acaba alimentando ainda mais a inflação e isso faz com que a gente tenha aí o Banco Central tendo que subir ainda mais os juros. Então um solta a corda, o outro tem que puxar a corda. Então foi mais ou menos isso, né, que o Banco Central trouxe na sua comunicação. E qual a interpretação para a linguagem aqui, para o português real aqui da vida? Que se o governo, né, o Congresso, a classe política como um todo aprovar muito mais gastos e tiver uma política de expansão fiscal muito mais forte a partir do ano que vem, o Banco Central vai ser obrigado a manter os juros altos por mais tempo ou inclusive mais altos. A gente pode inclusive ver o Banco Central subindo os juros no ano que vem. Pouquíssimos analistas, economistas veem essa possibilidade, mas não vem como alta probabilidade. Muito porque 13,75 já é muito juros, né? A gente tá com juro real de 8%. A gente teve um ganho de arrecadação importante no ano passado. A gente teve o PIB nominal ali, uma revisão das contas também favorável ali ao movimento fiscal, porque quando a gente aumenta, né, o PIB nominal, que é o número que vai embaixo da relação dívida-PIB, do déficit, etc., né, dos múltiplos fiscais, isso faz com que a dívida, né, a relação dívida-PIB caia também. Então, a gente vai terminar esse ano com uma relação dívida-PIB muito menor do que muita gente imaginava, né, na casa aí dos 76%, 75% do PIB. Então, isso deu um certo fôlego de curto prazo, mas ninguém é tonto, todo mundo sabe quais foram as circunstâncias, etc. Então, o Banco Central tá se mantendo vigilante por enquanto. Não parece ser muito óbvio, vai com certeza subir os juros, mas uma coisa que ficou óbvia ele não vai descer, né, não vai reduzir os juros assim tão cedo. E aí, entrando mais sobre a PEC da transição, a quantas anda, e eu falei que ia falar de Copom. Aí, não, mas fala um pouquinho da PEC. Eu falei, bom, as duas coisas têm muito a ver uma com a outra, né? Que é óbvio, a gente tem toda essa discussão fiscal sendo acendida, alimentada pela discussão da PEC da transição. Então, como eu falei, a PEC passou no Senado, vai ser discutida na Câmara aqui no momento que eu gravo esse podcast. E quais foram as principais mudanças? A PEC foi um pouquinho menor, mas bem pouquinho menor, tá? Então, 145 bilhões, só que foram 145 bilhões mais 23 bilhões que foi ali de excesso de arrecadação, o que é um conceito muito esquisito, porque o que é excesso, né? Você tá arrecadando demais em relação ao quê, né? Principalmente se você ainda tem um déficit, né? Você deve dinheiro e está dizendo que você tá arrecadando demais, meio esquisito, né? Mas a questão ali, né, a interpretação ali da proposta é a arrecadação que vai exceder a projeção, o que
que, de novo, é bem esquisito, porque você cria um incentivo até pra você subestimar as projeções e falar, olha, arrecadação a mais. É bem esquisito, mas tem um limite pra quanto essa receita pode virar investimentos. Mas é isso, assim. Então, é 145 mais 30. Lembrando, gente, que sim, tinha um problema no orçamento, tá? O orçamento tinha enviado pelo governo atual, né? Pelo presidente Bolsonaro. Tava subestimando algumas despesas, tá? Então, precisaria ser encontrado outro espaço dentro do orçamento para algumas despesas obrigatórias e alguns programas sociais. E ele também não cabia a promessa, inclusive, do Bolsonaro de fazer um Auxílio Brasil maior, né? De manter em R$600, colocar ali aquele adicional, né? Pra criança, etc. Só que, gente, com mais ou menos 80 bilhões se resolvia esse problema. E a gente tá falando de 145 bilhões. Então entra muita coisa nesse balaio, tá? Se a gente estivesse falando aí de 100 bilhões, inclusive, resolvia o problema. Resolvia ainda mais o problema. Você podia colocar mais a recomposição de outros, inclusive, programas sociais. Da parte de educação, da parte de alimentação ali, né? De crianças na escola, etc. Pelo FNDE. Mas assim, 145 bilhões é bastante, tá? É bem a mais do que pra cobrir essas questões essenciais. É claro que aí entra o toma lá da cá do Congresso, né? Um pessoal dizendo todo mundo tem prioridade no orçamento brasileiro, né? Aí a parte, assim, a notícia relativamente boa, né? É que o Bolsa Família, né? Vai voltar a chamar Bolsa Família, não foi retirado do teto, o que é positivo porque, assim, se retirasse, apesar do fato de que o teto basicamente já morreu, né? Ele foi modificado 5 vezes, né? Mas, assim, se fosse tirado, é a principal regra fiscal que a gente ainda tem, né? E se ele fosse retirado do teto, isso inclusive permitiria o governo falar, bom, né, R$600, não, eu quero na verdade 1.200, né, e mudar rapidamente, porque saiu do teto de gastos e aí muda quanto quiser, né? Então, isso criava ainda, né, assim, um risco ainda maior adiante. Então, existe esse ladinho bom, né? E também tinha outras, né? Tinha outras demandas que surgiam no Congresso a cada dia. Então, para quem estava acompanhando todas as demandas, até pareceu que foi um cenário, assim, ruim, mas podia ser pior, né? Então, até por isso que o mercado ele não reagiu tão negativamente. Mas, assim, o que tem mais reagido é a curva de juros, né? A expectativa dos juros no futuro, do que o nosso câmbio, né? O nosso câmbio tá muito movendo bastante ali. A gente tem que lembrar que o câmbio já estava bastante desvalorizado em relação às questões estruturais, em relação ao preço de commodities, etc. Então, assim, mas o dólar não foi para 6. É que 6, gente, assim, é muito desvalorizado. Tá? Então ele já tava e ele tá. Basicamente, a verdade, o que a gente tem que ver é o dólar poderia estar muito mais baixo. E ele não está. Ele está se mantendo num patamar mais alto, né? Muito por conta dessas incertezas. Então, esse é o resumo da ópera, né? Essa nova PEC que está sendo discutida. E tem um outro ponto também, uma mudança, que foi o Poder Executivo vai ser obrigado, em 2023, a propor uma nova regra fiscal. Ou seja, já está se assumindo aí que o teto morreu, porque de fato ele morreu mesmo. Então, vai ter que ali... Então, obviamente, o Banco Central, assim como todo mundo, vai ficar de olho em qual que vai ser essa regra fiscal. Vai ser mesmo uma regra, ou vai ser mesmo uma regra que tem como objetivo a sustentabilidade das contas ou só aumentar os gastos, né? Então é isso que o Banco Central vai ficar olhando, justamente para ver se não impacta as expectativas de inflação no futuro e obriga eles a manter os juros mais altos, né? Os juros altos ou ainda mais altos por mais tempo. E a última mudança ali da PEC foi a questão da duração, né? Então tava se falando de 4 anos, aí agora passou com 2 anos. Mas pra ser bem sincera, gente, não faz muita diferença. Isso daí é muito mais uma discussão política do que uma discussão, assim, que vai ter impacto orçamentário, impacto econômico. Porque ninguém vai colocar na conta de que, não, é só 2 anos, né? Daqui 2 anos esse dinheiro não vai ser gasto. É muito difícil, tá? Então isso é muito mais uma negociação política, por quê? Porque se forem 4 anos, o governo não precisa mais negociar isso com o Congresso, já tá resolvido. Já se for 2 anos, ele precisa voltar a discutir com o Congresso, né, em 2 anos. Na verdade é menos de 2 anos, porque ele precisa enviar o orçamento, a primeira peça ali, em abril. Então, assim, é muito mais uma discussão de leverage, né, de poder de barganha político do que qualquer coisa. E aí tem um ponto interessante, né, é um ponto importante. Havia uma expectativa até o final da semana passada de que essa PEC poderia ser mais desidratada na Câmara do que no Senado. Porém, gente, pelo posicionamento até de deputados. Porém, o que aconteceu? Nesse bolo dos 23 bilhões adicionais do excesso de arrecadação, sei lá o quê, também foi liberado, né, nessa PEC, a liberação de emendas de relator, que estão contingenciadas esse ano
foi ali, não, vamos colocar na PEC ali que elas podem ser usadas esse ano já, né? E aí o que acontece? Os parlamentares ficaram animadinhos, né? Porque afinal de contas eles estavam muito preocupados que eles tinham ali emendas que estavam... Ou seja, o que é a emenda do relator, gente? A RP9 nada mais é do que aquele famoso orçamento secreto que é aprovado ali, que entra no orçamento, mas ninguém sabe pra onde vai. A emenda parlamentar é o dinheiro que vai pro congressista, né? Pro deputado, pra ele fazer uso nos seus redutos eleitorais, né? Fazer obra, construir coisa, fazer bonito, querer ser reeleito, etc, etc. Só que a partir da aprovação do RP9, são as emendas de relator ali que precisam ser, né, tem essa obrigatoriedade de serem executadas, se colocou aí essa regra que não precisa, né, a maneira que ela foi criada, tipo, ninguém precisa dizer pra onde tá indo esse dinheiro. A gente entra aqui nesse buraco negro, dá pro deputado e é nóis. Então tem uma discussão paralela, inclusive no STF, que está discutindo sobre o orçamento secreto. A grande probabilidade não é que eles digam que é inconstitucional, mas que eles digam que da maneira que está precisa ter mais transparência, né? E aí o que acontece? O governo atual falou assim, não, gente, a gente libera aqui nessa PEC também, tá? E vocês vão ter esse dinheirinho hoje. Ou seja, não tem toda essa de, orçamento secreto é o fim, é o absurdo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, ter um pouquinho de não ser tão ingênuo de acreditar, né? Nessas posições mais extremadas dos dois lados, de todos os lados políticos, né? Existe uma negociação política que quase todos os políticos, né, eles acabam cedendo, né? Então é isso, o orçamento secreto aí rolando, né? Inclusive sendo aprovado para ser aplicado esse ano, para justamente o governo conseguir apoio para passar a PEC como eles querem. Então é isso, gente. Essas foram as novidades. Copom, PEC, STF, a gente juntou tudo aqui e espero que eu não tenha, né? Espero que vocês ainda estejam aí vivos ouvindo, né, essa minha longa fala. Em nome da honestidade intelectual, sejamos bastante sinceros. A sinalização do governo eleito de que o Estado voltará a ser o indutor da economia, em si, não é o fim do mundo. Governos diferentes, com orientações diferentes, podem sim colocar direcionamentos diferentes na mesa. O problema real está na ilusão de que isso só será feito, ou pelo menos será estritamente baseado, numa mera expansão de gastos. Por qual motivo não se coloca na mesa o que será trocado no lugar, né? Vamos gastar a mais em tais áreas, mas outras áreas vão perder recursos. Será que é tão difícil assim reconhecer que alguns desembolsos públicos poderiam não estar ali? É impossível discutir o que poderia ser alterado em termos de leis para que o orçamento fosse menos engessado e já pré-definido? Para além de todos os aspectos trazidos pela Raquel, no momento em que esse podcast é ancorado, já temos o ministro da Fazenda escolhido, Fernando Haddad. Não sabemos qual é a sua opinião sobre ele, se é boa, se é ruim, mas uma coisa é preciso que seja pontuada nesse exato momento. 2023, por motivos internacionais que você que nos ouve já sabe, em resumo, recessão nos Estados Unidos e na Europa, desaceleração forte do PIB na China, enxugamento da liquidez global, etc. 2023 será um ano bastante intenso e seria menos danoso colocar pessoas na equipe econômica, principalmente na fazenda e no planejamento, que não precisassem se provar em termos de capacidade de entrega e que pudessem, com seu histórico, track record e reputação pessoal, sinalizar de maneira bastante explícita a capacidade de lidar com situações difíceis. E olha que aqui estamos sendo camaradas, né? Não estamos nem lembrando o detalhe de que o Haddad literalmente pede conselhos ao Lula sobre absolutamente qualquer assunto. Com chances muito baixas, será capaz de oferecer algum subsídio real de soluções. Claro, ainda depende de quem estará no planejamento, que vai ser uma outra pasta, né? Não vai mais ficar tudo no Ministério da Economia, e qual será a equipe interna. Mas o sinal explícito de liderança indica exatamente que a direção será essa. É impossível que a combinação que está sendo colocada até então dê certo? Claro que não, mas poderia ser muito mais suave do que aos poucos vai se desenhando que será. E isso sairá muito mais caro do que o governo eleito parece imaginar.
Com uma analogia futebolística antiga, essa escolha lembra uma antiga reportagem de nome Tyson ou Messi, o tempo dirá quem foi melhor. As escolhas tomadas já em tempos de transição, como essa PEC de transição que é colocada aí para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, mas que só de investimentos que absolutamente não foram detalhados até agora, coloca na mesa mais de 20 bilhões de reais. E agora, mais recentemente, com essa indicação do Haddad para a Fazenda, apontam para um governo que irá trucar a volatilidade econômica global no próximo ano, apostando em ideias equivocadas que já deram errado, mesmo quando o mundo rodava tranquilamente. E se ou quando decidir realmente apresentar um novo arcabouço fiscal, embora nessa PEC de transição esteja lá marcado, tem uma data para apresentar, isso aqui é Brasil, pessoal? A gente está vivendo sob o teto de gastos, que teoricamente seria rediscutido em 2026, nós estamos em 2022, ele já foi furado várias vezes nos últimos anos e já está sendo rediscutido agora. Enfim, independente de se ou quando realmente o próximo governo apresentar um novo arcabouço fiscal, o tempo que precisará para provar algum real comprometimento com ele sairá caro demais. A precificação atual dos juros futuros dá conta de uma Selic que não saberá mais o que é ficar em apenas um dígito pelos próximos 10 anos. Olhando os dados de fechamento da curva de juros, a estrutura a termo da curva de juros, que é divulgada pela Ambima, olhando os dados de fechamento dessa curva para o dia 8 de dezembro, o famoso quinta-feira dessa última semana, o ponto mais baixo da estrutura a termo da taxa de juros acontecerá daqui 1.008 dias úteis, ou seja, 4 anos, quando os juros estarão em 12,85%. Lembrando que a Selic está em 13,75% agora. Porque em todo o resto desse período, nos próximos 2.520 dias úteis, 10 anos, em todo esse período estará maior do que isso, maior do que 12,85%. Adaptando a frase de um certo ex-ministro que não conseguiu nem atravessar a transição sem sair dela, e olha que não faltou gente ali, quem apostar que essa ideia tosca e frágil não irá trazer frutos tenebrosos já em 2023, vai estraçalhar a cara. Banco Central não trabalha sozinho, mas se tentarem colocá-lo para trabalhar de maneira isolada e sozinha, o 7-1 da vez chamar-se-á enxugamento forte da liquidez via juros, que ficarão muito mais altos por muito mais tempo do que seria necessário. Fechando esse comentário atipicamente mais longo do que o usual, como disse também outro ex-ministro, esse que era bastante esperado por muita gente para esse cargo anunciado na última sexta-feira, boa sorte! Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Mais uma vez eu queria falar sobre Copa do Mundo, apesar que hoje, quarta-feira, o dia que a gente está gravando, infelizmente não tem jogo, nem amanhã, só na sexta que o Brasil vai jogar, e aqui na Califórnia, para vocês saberem, ainda tem esse drama que o jogo é às 7 da manhã. Mas enfim, vamos levando, que hoje temos muitos assuntos para comentar. Na verdade, eu vou fazer hoje no Boletim Internacional um giro internacional, porque aconteceu coisas assim espalhadas pelo mundo inteiro. Eu contei aqui, são 6 assuntos que eu vou tratar com vocês, mas vai ser bem rapidinho cada um, até porque tem algumas coisas que a gente ainda não tem muito detalhes, outras coisas são atualizações do que a gente já vinha conversando algumas semanas. Então vamos lá, começando aqui pelos Estados Unidos, eu acho que a principal notícia que a gente teve essa semana veio da parte política. A Geórgia, é um estado que tem a eleição para Senado na Geórgia, ela acontece em 2 turnos, o segundo turno aconteceu nessa semana e os democratas ganharam a eleição. Foi uma eleição bastante
bastante disputada, né, uma eleição em segundo turno, e que os democratas, eles conseguiram ganhar e com isso mantiveram a maioria no Senado, né, são 51 democratas contra 49 republicanos, eles não precisam aí nem do voto de Minerva da vice-presidente, né, que nos Estados Unidos a vice-presidente, que no caso é a Kamala Harris, ela é também a presidente no Senado, quando os dois partidos têm a mesma quantidade de senadores e empata por alguma razão, alguma votação, quem decide é a vice-presidente, que é a presidente do Senado. Mas nesse caso nem seria, digamos assim, necessário, né? A não ser que, claro, em alguma votação, algum democrata vote com republicano, o republicano vote com democrata, mas de qualquer maneira os democratas, eles têm a maioria no Senado sem depender desse voto da vice-presidente. Isso, além de ser uma vitória, óbvio, para o Partido Democrata, ele é principalmente também uma derrota para o Donald Trump, né? O candidato ao Senado da Geórgia era um grande apoiado, né? Muito apoiado pelo Donald Trump. Então isso acaba enfraquecendo, né, a influência dele e a probabilidade, digamos assim, dele ser o indicado do Partido Republicano para as próximas eleições. Ele já anunciou a candidatura. O principal adversário dele, digamos assim, no Partido Republicano é o governador da Flórida. O governador da Flórida que foi reeleito aí por uma margem muito maior do que o Trump tinha ganhado na Flórida. Então se fortaleceu nessas eleições de midterm e vem aí sendo o principal adversário do Donald Trump dentro do Partido Republicano, e a gente ainda não sabe, né? Também não está definido do Partido dos Democratas se o Joe Biden vai concorrer à reeleição. Ele tinha dito no começo, quando ele estava candidato, que ele não iria, né? Até porque ele acabou de fazer 80 anos também, então que ele ia ficar por um mandato só, mas isso agora já tá meio nebuloso, né? A gente sabe, né? No Brasil a gente tem vários exemplos e em geral quando o político fala que não vai concorrer à reeleição, ele em geral muda de ideia, então isso pode ser o caso do Joe Biden também. Ainda falando dos Estados Unidos, só mais uma notinha, os Estados Unidos, eles devem indicar finalmente a embaixadora para o Brasil. Os Estados Unidos já está há 2 anos sem embaixador no Brasil, agora eles vão indicar uma embaixadora, falta só aprovar no Senado. A ideia do Joe Biden é que essa embaixadora seja aprovada ainda antes do final do mandato do Bolsonaro, né, antes do começo do ano, quando o Lula deve assumir, mas ainda, né, são poucos dias até o final do ano, então não sei se isso vai ser possível, mas essa é a ideia do Partido Republicano. Indo agora para a Europa, né, a principal acontecimento na Europa continua sendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. A gente teve novas investidas, né, nova ofensiva da Rússia sobre a Ucrânia, inclusive na capital, em Kiev, né, e destruindo a infraestrutura. Então várias pessoas ficaram sem luz, muitas pessoas tiveram que ir pro metrô, né, a gente sabe que já está começando o inverno na Europa, né, em todo o hemisfério norte, então isso acaba criando aí mais um problema na guerra. E fora isso, o Putin resolveu fazer ainda novas ameaças aí de ameaça nuclear. Então vamos ver a gente continua acompanhando a guerra da Rússia com a Ucrânia, né, que já começa desde o começo do ano, né, março, e aí já vem se desenrolando e ainda não tem uma definição muito clara, assim, de resolução para esse conflito. Na parte aí, digamos assim, da mídia, né, o Zelensky, o presidente da Ucrânia, foi escolhido pela revista Time como o homem do ano, demonstrando aí, digamos assim, o apoio do Ocidente, né, para a Ucrânia. Ele é considerado aí, né, a grande personalidade do ano, o Zelensky. Na China, o que a gente teve essa semana foi um começo de algumas medidas de flexibilização da política de Covid-0, né? A gente comentou aqui com vocês na semana passada que estavam tendo muitos protestos na China, né? Aqueles protestos das pessoas levantando o papel em branco, já que, né, vive ali numa ditadura e que você não tem, assim, tanta liberdade para se manifestar, para protestar. Então, os chineses foram à rua, né, contra a medida de política de Covid-0 com cartazes em branco na mão. E aí, a partir daí, o governo central começou a flexibilizar. Eu tô com dificuldade de falar a palavra flexibilizar hoje, né? Vamos ver se o Farofinha ajuda aí. Enfim, algumas medidas, né, eles deixaram de exigir teste negativo de Covid para entrar em transporte público, deve diminuir a quantidade desses lockdowns obrigatórios, né, se às vezes, né, tinha um caso numa escola, fechava a escola inteira, teve casos, inclusive na Disney, na China, que por causa de um outro caso, né, todo mundo ficou preso dentro da Disney e só podia sair depois que tivesse um teste de Covid negativo. Então, política bastante restritiva que já tá quase 3 anos que, né, a gente já tá vivendo
de pandemia, isso vai exaurindo a população. A população da China, ela sempre foi, assim, muito... apoiou, né, essas medidas anti-Covid, né, sempre teve, assim, a bordo dessas medidas contra o Covid, mas aquilo você vai, né, você começa a ver outros países, né, vivendo, né, muito mais tranquilo há muito mais tempo. Então, isso acaba gerando uma exaustão, uma revolta na população e começam a ter protestos, né? Então, com isso, o governo está começando a flexibilizar. O grande problema que a gente falou na China, né, a gente já comentou na semana passada, é com relação à vacinação. Eles vacinaram um percentual bastante grande da população, mais de 80%, só que tem dois problemas. Primeiro, que eles só utilizaram a vacina chinesa, que é uma vacina não só menos eficiente, como ela não cobre as novas variantes, né, então você acaba tendo uma eficácia menor. E fora isso, a China vacinou poucos muito idosos, né, ao contrário do resto do mundo, em que o foco foi vamos vacinar os mais idosos, porque eles são, né, os mais vulneráveis à doença e tudo mais. A China, né, por querer até proteger os idosos e sabendo que eles também, apesar de serem mais vulneráveis, eles também seriam mais vulneráveis a ter efeitos colaterais da vacina e às vezes têm dificuldade de mobilidade, tá? Então eles fizeram uma estratégia um pouco diferente, né, de tentar vacinar um número máximo possível de pessoas da população em geral, sem esse foco nos muito idosos. O que acabou acontecendo é que os muito idosos acabaram ficando pouco vacinados. Então, acima de 80 anos, tá só 20 e poucos % vacinados. Então, isso acaba também gerando uma vulnerabilidade maior na população chinesa. E aí, isso acaba tendo impactos, né? A gente comentou bastante na semana passada, impactos econômicos, impactos sociais. Então, a gente já está começando a ver uma flexibilização do governo em relação a essas medidas. Indo agora para o Oriente Médio, né, o Irã, a gente já está tendo lá também 3 meses de protesto, né, desde a morte daquela jovem que foi morta por causa da polícia da moralidade, como eles chamam, né, a moça estava utilizando ali, eles têm que usar aquele véu para cobrir o cabelo, né, e aí parece que tinha uma mecha de cabelo para fora, enfim, a jovem foi presa, era uma jovem curda, né, ela foi presa e acabou morrendo enquanto ela estava, digamos assim, detida, né, aos cuidados da polícia. Isso acabou gerando uma grande revolta na população, principalmente na população feminina, na população mais jovem, na população mais de universitários, né? As mulheres foram pra rua, inclusive, né, na revista Time, a mesma que escolheu o Zelensky como homem do ano, escolheu como os heróis do ano as mulheres iranianas, né? O herói do ano, em geral, é mais dado para um grupo. Então, o ano passado, se eu não me engano, foram os profissionais de saúde e esse ano foram aí as mulheres iranianas. A irmã, né, do principal líder ali espiritual, né, do Khamenei, ela disse que era contra o governo, né? Ela se posicionou, né? Porque, inclusive, a irmã, e por ser mulher, né? Se colocou a favor dos protestos, a favor das mulheres. E aí, no final de semana, o governo iraniano anunciou que vai acabar com a política da moralidade, com a polícia da moralidade, que é essa polícia que vai aí garantir que tá todo mundo se vestindo direito, que não tá, né? Não tem nenhum atentado ao pudor, que em geral atentado ao pudor é a mulher mostrando um pedaço do cabelo, enfim. Mas assim, isso por enquanto é só uma promessa, né? Ao contrário da China, né, que a gente falou, né, tá prometendo diminuir as políticas de restrição do Covid, já começou, de fato, a implementar isso por causa dos protestos. No Irã, apesar dos protestos já estar há mais tempo, né, 3 meses, acho que a gente tem bem menos esperança de que isso, de fato, vai ter uma grande mudança na política do país. Eu espero que eu esteja errada e que o Irã caminhe aí para uma coisa, né, digamos, mais liberal, ou pelo menos, né, menos restritiva aos direitos humanos, principalmente das mulheres, mas, assim, sinceramente, eu tenho bem menos esperança com relação a isso. Voltando aqui, né, os nossos vizinhos da América Latina também andaram aprontando essa semana, né, vou começar com a Argentina. Ontem a Cristina Kirchner foi condenada por corrupção, ela foi condenada a 6 anos por corrupção, uma pena de 6 anos, provavelmente não vai puxar cana, né, não vai ser presa, primeiro porque é uma condenação em primeira instância ainda, e segundo porque ela, né, tem a imunidade de vice-presidente, tá? E a gente sabe como é que essas coisas acontecem aí na América Latina. Inclusive, ela teve um apoio, né? O presidente eleito, o Lula, deu uma declaração falando, né? Aquela coisa que a gente tá acostumado a ouvir, né? De que são inocentes, né? De que são perseguidos por um estado aí de punicionista, pelo judiciário que tá perseguindo eles, são vítimas e tal, do lawfare state, que eles costumam dizer, né? Esse mesmo discurso que a gente vê daqui, mas é que a gente
gente sabe, obviamente, né, que como a maioria, ou para não dizer todos os governos latino-americanos, a gente sabe que rolou muita corrupção na Argentina também. E no Peru, né, last but not least, né, como a gente costuma falar aqui nos Estados Unidos, o Peru, né, hoje o presidente, o Pedro Carreiro do Peru, ele tentou dar um golpe de Estado, né, mandou fechar o Congresso, ele já estava sendo acusado, né, de vários pedidos de impeachment, tentando tirar ele do poder, daí hoje ele resolveu fechar o Congresso, não teve apoio de ninguém, né, nem do partido dele, nem dos militares, nem de nada, então ele acabou sendo impeachment, né, sendo destituído do poder, tá assumindo a vice-presidente dele, a primeira mulher que é presidente do Peru, ele acabou detido, então foi aí uma tentativa de autogolpe bastante, né, não durou nem meia hora, e ele realmente não teve apoio nenhum e acabou sendo destituído. Aqui no Brasil, pra variar, né, sempre tem quem defenda, né, ou quem diga que a situação é complexa, inclusive o Mercadante, que é uma das pessoas aí do PT, inclusive cotado para estar em algum ministério, não se sabe ainda, disse que é um absurdo ele ter sido detido, dele ter sido deposto, mas pelo menos o presidente eleito Lula falou, né, que não, que ele sente muito de que um presidente que tenha sido eleito tenha sido destituído, mas que entende que ele ultrapassou as regras democráticas e que o Congresso ali do Peru estava certo de destituí-lo, e desejou boa sorte aí para o que ele chama, né, vice-presidenta, né, retomando essa forma de chamar, né, vice-presidente ou vice-presidenta, como é uma mulher, desejou boa sorte e apoio à vice do Pedro Carreiro. Boletim internacional bastante intenso nessa semana. E um detalhe, a Renata pediu para falar logo ao começo que, mesmo tendo falado sobre 6 assuntos, acabou não comentando sobre pessoas que planejavam um golpe contra o governo na Alemanha e foram presos. Que semana. Sobre essa decisão no Senado dos Estados Unidos, que deu a maioria aos democratas após a decisão na Geórgia, cabe apontar que recentemente também temos registros de um aumento na popularidade de Biden. Se vai durar essa popularidade em alta, com a exceção prevista e praticamente confirmada para 2023, são outros 500, mas agora está subindo essa popularidade. O retomar de uma indicação diplomática dos Estados Unidos para o Brasil indica a possibilidade de uma ampliação de parceria que pode acontecer em Lula 3, ainda a confirmar. Na Europa, com um ano conturbado, vale observarmos também a redução de muitos preços, principalmente de itens relacionados à energia. Mas a tensão segue presente, por exemplo, com uma fala recente de Putin de que o risco de um conflito nuclear está aumentando. Na China, a política de Covid-0 demonstra em termos práticos que o que vivemos no Brasil em 2022, né, muita gente se casou, viajou, reviu amigos e tudo mais, tudo isso ainda não aconteceu na China. E se isso acontecer em 2023, é importante ser dito, porque algumas medidas de flexibilização já estão começando a ser colocadas. Mas, em se tratando de um país bastante fechado, de poder concentrado e tudo mais, a gente não pode duvidar de nada, né? Essa medida pode ir muito mais além, né? Esse plano de Covid-0. Porém, acontecendo, de fato, essa volta da China para a economia global de maneira completa, ainda em 2023, o lado cheio é que isso pode puxar o crescimento chinês para cima e acaba beneficiando todos os parceiros comerciais da China, consequentemente, pode puxar esse crescimento da China para além do que se prevê hoje. Mas, pelo lado vazio do copo, isso adiciona cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia pelo lado da demanda. E levando em conta a seguinte explosiva mistura da OPEC cortando produção, dos investimentos no setor estarem em um patamar historicamente baixo e diversos países como os Estados Unidos terem gasto bastante, uma parcela relevante das suas reservas estratégicas e vão precisar repor essas reservas mais adiante, talvez o petróleo estar em 3 dígitos seja a base e não mais uma surpresa temporária no ano que vem. No Irã, protestos intensos colocam promessas na mesa de mudanças, mas ainda tudo muito tímido e demandando medidas reais e concretas. Na América Latina, a coisa pegou fogo, lembrando os versos daquela clássica canção que diz que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Cristina Kirchner, condenada à prisão por corrupção, mas respondendo em liberdade, talvez nem chegue a enfrentar prisão nenhuma no fim das contas, e, no Peru, o golpe frustrado mais rápido dos últimos tempos. Um presidente que quis dissolver o Congresso e o sistema judiciário foi preso em menos de 6 horas após tal empreitada. Mamma mia, como foi agitada a semana no cenário internacional. O
Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, o que é nearshoring ou reshoring? E o que isso tem a ver com os países emergentes? Seguinte, a gente já fala de globalização há umas boas décadas. Isso já foi tema de Enem, é um conceito que já está aí enraizado, a gente já estuda praticamente na disciplina de história, né? Porque é algo dado. Mas, nos últimos 2 anos, os conceitos precisaram ser revistos, porque a pandemia impactou bruscamente a logística do mundo, então esse conceito de economia globalizada vem mudando. A gente via que países mais desenvolvidos, especialmente aqui falando dos Estados Unidos, resolveram migrar sua produção para lugares em que a mão de obra fosse mais barata, especialmente na Ásia. E isso permitiu uma redução dos custos de produção. Beleza, mas a gente acompanhou uma série de interrupções na cadeia de suprimentos em todo o mundo desde que o Covid surgiu. E isso levou a um debate sobre novas formas de operacionalizar a produção. Porque, além do Covid, né, que era de fato imprevisível, a gente teve a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, 2 eventos muito impactantes e o mercado precisou se adaptar. A gente teve um momento de falta de chips, que foi emblemática, a gente comentou aqui no podcast. A gente teve os portos que se fecharam, né? Os navios não puderam ir da Ásia para a costa oeste americana. Então, para tentar driblar os efeitos dos portos que fecharam, do frete dos navios que ficaram mais caros, né? Como a gente vem falando aqui no podcast, e as empresas considerando um novo modelo de estocagem, você há de convir que a economia globalizada, de certa forma, mudou. E começou-se a se pensar em aumentar os estoques, primeiramente, né? Quem aqui lembra daquela história do just in time e just in case? É algo que a gente já comentou aqui mais de uma vez. O que isso significa, né? Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio. A economia no velho normal tinha acesso imediato aos insumos necessários, né? A gente estava num cenário sem guerra, sem restrição de Covid. Então, era uma época que era possível lidar com um estoque just in time. Pediu, chegou. Então, havia mais previsibilidade nos insumos importados. Mas aí, depois da dificuldade que a gente viu, né, por todas essas questões, o modelo de estocagem foi para um formato just in case, que em bom português seria tipo, vai que. É importante que as empresas tenham insumos guardados em caso de falta, porque, né, você não pode ficar ali desprevenido. E isso acaba gerando mais custo de antecipação, de armazenamento, mas realmente evita esse tipo de preocupação. Mas aí, soma-se a isso uma inflação mundial que levou os bancos centrais a elevarem as taxas de juros e uma economia forte como a americana oferecendo uma remuneração mais agressiva nos títulos públicos, né, considerados livres de risco pelo fato da economia americana não oferecer os mesmos riscos de uma economia emergente, é natural que haja uma migração de capital, uma realocação dos recursos saindo dos países onde o risco é maior, indo em direção aos juros maiores e com menor risco. E para contrabalancear isso, os países emergentes normalmente oferecem taxas de juros ainda mais altas como forma de prêmio de risco, para fazer valer a pena o investidor colocar o dinheiro por aqui. Mas uma coisa que eu reparei que foi dita de forma sutil durante o evento Macrovision, que eu fui essa semana, que foi promovido pelo Itaú BBA, existe uma oportunidade para os países emergentes, especialmente México e Brasil, em função da proximidade geográfica. O desafio que foi causado pela guerra, pelo Covid, provocou uma tendência das empresas repensarem a sua forma de produção, seja aumentando estoque ou levando a produção de volta para os Estados Unidos, ou
para países que são mais perto ali dos Estados Unidos, para não ter esse problema de frete. E aí, nesse contexto, leia-se América Latina. Essa é uma oportunidade muito interessante para os países emergentes, porque eles vão passar a ter um novo estímulo externo às atividades. Na área de logística, isso até ganhou um nome de reshoring, quando a gente fala de levar as operações de volta para os Estados Unidos. É o de volta para minha terra versão logística. Ou um outro nome é o nearshoring, ou seja, trazer mais para perto, né, quando essa produção é levada para países geograficamente próximos, né, os países vizinhos. O historiador Eric Hobsbawm criou, muitos anos atrás, um conceito sobre como movimentos históricos se dão, como um pêndulo. Humildemente, podemos adicionar um adendo a esse conceito. Grandes eventos inesperados, como uma pandemia, ou uma guerra, ou alguma coisa do tipo, conseguem acelerar a velocidade desse pêndulo. Pouquíssimo tempo atrás, a grande ideia era concentrar a produção industrial na China e estocar apenas o estritamente necessário em termos de peças e tudo mais. Com uma quantidade imensa de incertezas vinda da pandemia até o presente momento, algo impensável aconteceu. As empresas mudaram sua concepção, ou pelo menos estão mudando sua concepção, tentando evitar novas surpresas futuras do tipo, a gente colocou para produzir as coisas. As empresas mudaram sua concepção tentando evitar novas surpresas futuras do tipo, onde a gente colocou para produzir as coisas teve um problema e não conseguiremos atender aos nossos clientes. Aos poucos, a enorme movimentação que tivemos dos anos 90 para cá, chamada de globalização, começa a virar algo mais focado em vamos fazer em casa ou mesmo vamos produzir de maneira espalhada em locais mais confiáveis e próximos. Nesse pique, oportunidades ficam na mesa dos emergentes e eles entram no campo de visão de um radar que basicamente apenas olhou para a China por várias décadas. O grande questionamento é o quanto o Brasil conseguirá sair beneficiado disso tudo. Com o tempo começaremos a ver, mas desde já fica aqui a previsão. Quanto mais incentivo ao setor privado existir, maior será a chance. E, em direção contrária, quanto menos amistoso for o ambiente de negócios por aqui, menor será a chance de que acabemos ficando com uma fatia relevante desse bonde que está passando nos próximos anos. Perderemos ou montaremos esse cavalo selado que se aproxima? Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer essa atualização dessas informações, né? Que é o famoso ninguém poderá dizer amanhã que não foi avisado, que a tônica da coisa seguir nessa direção não é uma boa ideia, tá longe de ser uma boa ideia. Muito obrigado e te aguardamos aqui na próxima semana. É isso, pessoal. É isso, Caio. A gente se fala na semana que vem. Também muito obrigado, Renata, por trazer o Boletim Internacional, mais Boletim Internacional em muito tempo, né? Geralmente a gente acaba focando em um, no máximo 2 assuntos, talvez 3. Hoje tivemos 6 e um até que acabou sendo relembrado por você, né? Você pediu para que eu comentasse, então, né? Foram 7 assuntos no final das contas. Enfim, que tenhamos uma semana um pouco menos agitada na próxima, para que o próximo episódio seja um pouco mais sereno. Muito obrigado, te aguardamos aqui na próxima semana. É isso, até semana que vem. Beijo e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por fazer algo que você já basicamente se especializou aqui nesse glorioso podcast, que é trazer algum assunto que talvez as pessoas não estavam pensando, mas que agora já vão ficar com a antena um pouco mais levantada. Muito obrigado e te aguardamos aqui na próxima semana. E aí, pessoal, vocês acham que o Brasil vai saber aproveitar essa tendência de migração para produções mais perto? Eu não sei. Não sei se esse sangue novo em Brasília pode ajudar ou se a gente vai ficar olhando mais para o nosso umbigo. Mas, de fato, é uma oportunidade e os gringos já estão olhando. Quem falou isso foi justamente o vice-presidente da BlackRock. Então, os gringos estão até mais otimistas do que a gente para esse tipo de oportunidade. Vamos acompanhando e você não perde nada por acompanhar aqui o TerraçoCast.
Um abraço, pessoal. Adoro falar com vocês. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado, conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.